do projeto 168/14 para intervir no debate. Faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cerca de 2 anos depois, voltamos hoje a discutir a despenalização da morte medicamente assistida. É um assunto delicado, sensível, que envolve valores fundamentais enraizados na nossa sociedade, que diz respeito ao bem jurídico que é a vida e que, por isso mesmo, faz recair sobre nós um grau de exigência mais elevado ainda no que diz respeito à responsabilidade e seriedade com que deve ser abordado e discutido. Trata-se de uma discussão que não é fácil, sabemos, mas também estamos certos que se tornará tanto mais difícil quanto menor for a seriedade que envolver a discussão. Também por isso, na apresentação do projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes que agora fazemos, o que se pede a quem nos ouve é tão só que a nossa proposta seja entendida nos exatos termos em que está formulada e não como se contivesse normas, disposições ou medidas que, na verdade, não fazem parte da proposta. Diz-nos o bom senso que só desta forma é possível fazer uma discussão séria e responsável numa matéria tão delicada e tão sensível como é a que hoje está em discussão. Discutamos o que se propõe e deixamos de fora o que de fora está. É este o apelo, com todo o sentido de responsabilidade, os verdes aqui querem deixar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando em fevereiro de 2017 discutimos aqui em plenário a petição promovida pelo Movimento Cívico Direito a Morrer com Dignidade, através da qual se solicitava a despenalização da morte assistida, os verdes fizeram logo, durante esse debate, fizeram saber a sua intenção de apresentar uma iniciativa legislativa propondo à Assembleia da República a definição do regime e das condições em que a morte medicamente assistida não fosse objeto de censura penal. Entretanto, havíamos já discutido e produzido uma profunda reflexão interna, tendo constituído um grupo de trabalho que se mostrou incansável em ouvir um conjunto de pessoas, fundamentalmente das áreas da saúde e do direito. Foi desta forma que construímos o projeto de lei 838/13, que definia o regime e as condições em que a morte medicamente assistida poderia ser praticada sem perseguição de natureza penal. Ou seja, nesse projeto de lei, o Partido Ecologista aos Verdes propunha a definição das condições em que se poderia praticar a morte medicamente assistida, assumindo assim publicamente uma tomada de posição clara sobre a questão e contribuindo inequivocamente para a intensificação desse debate e para a procura de resultados. E, portanto, os Verdes contribuíram para o debate não só no plano teórico, mas sim também sustentado em propostas concretas. Ora, tendo o referido projeto de lei sido rejeitado, houve, contudo, o aprofundamento de uma discussão que envolveu a audição de um conjunto significativo de pessoas, que, aliás, contribuíram para a elaboração do nosso projeto de lei e que, juntando às discussões ocorridas e às audições promovidas nesta Assembleia, não só quando os projetos foram discutidos no plenário na anterior legislatura, mas também durante o processo que envolveu a discussão da petição, o que nos leva a crer que sobre a falta de discussão relativamente à morte medicamente assistida, pouco ou nada haverá a dizer. Na presente legislatura, o Partido Ecologista aos Verdes decidiu proceder à reapresentação do mesmo projeto de lei, produto da reflexão feita aberto aos mais sérios contributos e com a convicção de que ela constitui uma base de trabalho para que possa haver uma consequência efetiva na garantia da dignidade da pessoa humana. Na verdade, o nosso edifício jurídico-constitucional assenta justamente na dignidade da pessoa humana, conforme decorre do artigo 1º da nossa Constituição, na dignidade de cada ser humano em concreto e de todos por consequência, o que implica o respeito pela autonomia pessoal num contexto social. Vejamos, colocados perante um caso concreto de uma pessoa que padece, garantida e inequivocamente, de uma doença sem cura, irreversível e fatal, causadora de um sofrimento intolerável, que, sabendo conscientemente que a sua agonia torturosa é a única expressão de vida que conhecerá até ao fim dos seus dias, pede, por compaixão, lhe permitam não viver dessa forma e que a ajude a antecipar o fim do seu sofrimento de forma tranquila e indolor. Pergunta-se se a garantia da dignidade dessa pessoa não passa por aceder ao seu pedido, desde que reiterado e com a certeza de que ele é consciente, genuíno, convicto e informado. Ora, chegados a este ponto, impõe-se agora perguntar:
Deverá o Estado determinar que uma pessoa nestas condições perde a sua autonomia, a sua dignidade e a sua liberdade de decidir sobre si mesma e sobre a sua própria vida, obrigando-a a viver em sofrimento, contrariada, quando não existe outra solução? Os Verdes consideram que não. Ou seja, em casos extremos e com garantias de profunda consciência e capacidade por parte da pessoa em causa, não se trata de o Estado desproteger a pessoa do direito à vida. Trata-se antes, isso sim, de respeitar a vontade do titular do direito à vida. E trata-se, sobretudo, de não lhe impor o dever ou a obrigação de viver e sofrer grave e dolorosamente. É neste sentido e nestes exatos termos que os Verdes propõem que se despenalize a morte medicamente assistida em situações extremas e em condições muito bem definidas e a pedido expresso do doente. Mas queremos também deixar claro que esta proposta em nada e em absolutamente nada contribui para reduzir, aligeirar ou desresponsabilizar o Estado relativamente ao seu dever de garantir o acesso dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede de cuidados continuados, com o objetivo de prevenir e aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual e melhorar o bem-estar e o apoio aos doentes e às suas famílias quando associado a doença grave ou incurável em fase avançada e progressiva. Os Verdes continuarão, como fizeram até agora, a lutar pelo alargamento e pela melhoria da rede de cuidados continuados e paliativos. Que fique igualmente claro que esta proposta não implica obrigar ninguém a escolher antecipar a sua morte. Ninguém é obrigado, nem sequer incitado a fazer essa opção. De resto, a garantia de não influência ou pressão de qualquer ordem sobre a pessoa em causa é um pressuposto que o Partido Ecologista aos Verdes acautela na proposta que apresenta. E não só ninguém é obrigado a optar, como também na perspectiva dos Verdes, tanto deve ser respeitada a vontade de uma pessoa que, perante uma situação limite de dor e sofrimento intolerável causados por doença terminal, não concebe a antecipação da sua morte, como deve ser respeitada também a vontade de outra pessoa que, nessa mesma situação, decide que a mesma acabe breve e tranquilamente através dos procedimentos da morte medicamente assistida. É a vontade da pessoa, portanto, que deve ser respeitada e, para isso, o Estado, a nosso ver, não deve proibir a possibilidade de se fazer essa opção em situações e processos muito bem definidos. O que se visa, efetivamente, é garantir que o princípio da proibição de atender à liberdade e à vontade da pessoa dê lugar ao respeito pelo princípio da sua dignidade, da sua autonomia e da sua soberania enquanto pessoa, capaz e consciente de determinar e escolher o que quer e o que não quer da sua vida. Mas, na mesma linha de pensamento, não se obrigam os profissionais de saúde a acompanhar e auxiliar na antecipação da morte de uma pessoa que padece em absoluto sofrimento de doença fatal, no caso de esse ato ferir os seus próprios princípios e convicções, sejam eles de que ordem for. E, por isso, o Partido Ecologista aos Verdes prevê o direito à objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao nível médico e ao nível da prestação dos cuidados de saúde, ao mesmo tempo que se exige o reforço e o investimento na capacidade de tratamento e de resposta perante a doença grave, a autodeterminação do doente tem feito o seu caminho, sendo hoje inadmissível a permanência absoluta do paradigma herdado de Hipócrates que menoriza o doente na sua vontade e na sua dignidade. Exemplo disso é a previsão do consentimento informado, a definição do regime das diretivas antecipadas de vontade, designadamente sobre a forma de testamento vital, e também aqui se pode enquadrar a rejeição da obstinação terapêutica. A morte medicamente assistida consiste na possibilidade de um médico facultar de forma controlada uma morte digna, em paz, sem sofrimento, a quem a pede, encontrando-se em estado de doença terminal ou com profunda incapacidade incurável, em agonia intolerável. E como naturalmente se exige, o pedido do doente não pode ser considerado leviano, irrefletido ou precipitado. E se é verdade que estamos a falar de um bem jurídico que mais proteção jurídica deve ter, que é a vida, também é verdade que, em bom rigor, tão importante bem jurídico não se restringe apenas ao direito à vida. Inclui também o direito a decidir como e quando se quer terminá-lo e se decidir abreviá-lo, uma vez que não existe o dever ou a obrigação de viver, e por isso também se torna compreensível que se entenda restringir essa possibilidade a situações excepcionais e a um processo ponderado,
cuidado e respeitador, sobretudo do doente, mas também da sua família. Deve, neste ponto, referir-se que das audições que a Assembleia da República levou a cabo no âmbito da apreciação e exame da petição 103/13, que pretendia a despenalização da morte medicamente assistida, ficou claro para os verdes que não existe qualquer impedimento de natureza constitucional à despenalização da morte medicamente assistida. É, contudo, bem sabemos, uma decisão extrema que não pode ser banalizada e, como tal, deve ser rodeada das mais devidas cautelas e garantias, mas que, simultaneamente, não se pode eternizar num inferno burocrático que aumenta a ansiedade e o sofrimento do doente. Deve ser, na perspectiva do Partido Ecologista aos Verdes, um processo clínico cujo envolvimento, não prescindindo de um médico titular do processo que o acompanha até ao final, deve envolver outras instâncias, garantindo a partilha de responsabilidades e de segurança na aferição da situação e no cumprimento dos critérios legais. Garante-se, assim, a participação no processo de vários intervenientes numa lógica de decisão do doente, mas acautelando a ponderação de uma equipa de pessoas com solidez ampla de conhecimentos e de experiência que não deixarão o doente à sua sorte, antes o respeitarão na sua dignidade. O Partido Ecologista aos Verdes entende também, de modo a evitar eventuais ânsias de negócio, que a morte medicamente assistida deve ter lugar apenas nos hospitais públicos e não nos hospitais privados. Se há matérias que devem estar fora e longe do mercado e do negócio, esta é uma delas. Por outro lado, só os cidadãos com nacionalidade portuguesa ou com residência oficial em Portugal, que se encontram a ser acompanhados e tratados em estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde, podem recorrer à morte medicamente assistida. Reitera-se, assim, um pressuposto fundamental em todo o processo. É essencial e indispensável que o processo se encete única e exclusivamente por pedido voluntário e livre, sério, reiterado, expresso e escrutinável do doente. E acrescenta-se que o pedido deve ser instante, atual ou imediato e nunca antecipado. A garantia de que é aquela a vontade efetiva, persistente e presente do doente é absolutamente determinante. Por outro lado, o pedido só pode ser feito por paciente consciente, capaz, informado e maior de idade. Em caso algum, pode ser solicitado por um menor ou por um seu representante legal, nem por pessoa incapaz ou a quem tenha sido diagnosticada doença do foro mental. E, por fim, dizer também que o pedido pode ser revogado a qualquer momento e sem quaisquer formalismos. Os Verdes apresentam assim o seu projeto de lei, que pode, digamos, ser dividido em duas partes essenciais. A primeira pretende proceder às alterações ao Código Penal de forma a remover, em determinadas condições e circunstâncias muito particulares e a pedido do doente, a perseguição penal à morte medicamente assistida. A segunda parte estabelece os critérios e define todo o processo clínico que envolve a morte medicamente assistida. Um processo rodeado de cautelas e garantindo o respeito pelas regras estabelecidas e pela vontade do doente. Um processo clínico que envolve várias instâncias com partilha de responsabilidades que garanta a segurança na avaliação e o respeito pela lei. É esta a proposta dos Verdes. Definir as condições e os procedimentos específicos a observar nos casos de morte medicamente assistida e alterar o Código Penal para despenalizar exatamente a morte medicamente assistida, a pedido sério, livre, pessoal, reiterado, instante, expresso, consciente e informado de pessoa que esteja em situação de profundo sofrimento decorrente de doença grave, incurável e sem esperança de melhoria clínica, encontrando-se em estado terminal ou com lesão amplamente incapacitante e definitiva. Para terminar, uma última nota relativamente aos restantes projetos de lei em discussão, para dizer que os Verdes não irão votar contra nenhuma das iniciativas legislativas que hoje também estão em discussão e aproveitamos também para manifestar a nossa disponibilidade para, a partir das propostas aprovadas, se as houver, procurarmos um texto conjunto que assegure o essencial. E o essencial é estabelecer as condições em que se pode praticar a morte medicamente assistida, mas balizada pelas mais exigentes cautelas e garantias. Só em determinadas condições e em situações muito particulares, perante um pedido livre, reiterado, consciente, genuíno, convicto e informado do doente e, por fim, obedecendo a um processo clínico que, não prescindindo de um médico titular do processo que o acompanha até ao final, envolva também outras instâncias, no caso da proposta dos Verdes, de uma comissão de verificação a quem competirá avaliar o pedido, aferir do cumprimento dos critérios estabelecidos e garantir a transparência do processo, mas também garantir o respeito pela lei.
e os Verdes consideram que esta Assembleia está em condições de o fazer, sem pressas, de forma ponderada, refletida e com o envolvimento e o contributo de todos. Esta Assembleia está em condições de produzir uma lei rigorosa, tolerante, equilibrada e que garanta o essencial. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra para apresentar o projeto de lei 195.